Olá, alunos. Bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, todos em paz. E vamos a mais uma correção, certo? Da semana 11 de atividades, tá bom? Peço que prestem atenção e, por favor, vocês assistam essa aula para que vocês possam me esclarecer eventuais dúvidas que surgiram no decorrer da atividade, quando vocês foram realizar, tá bom? Então prestem atenção, observando onde erraram e onde podem melhorar, consequentemente. Certo? Então vamos lá. Já deixei a atividade aberta aqui, para ser mais rápido. Pronto. Vamos prestar atenção. Na semana 11, nós trabalhamos aqui, certo? A questão do emprego do X e do CH, né? Duas letras que causam bastante confusão aí na hora de escrever, certo? Ainda focando na parte de ortografia. Semana passada, nós trabalhamos o emprego do S e do Z. Vimos algumas regras, né? Para ter uma noção básica do uso dessas letras. Mas aí foi o que eu falei na semana passada e que eu volto a dizer aqui que o necessário, é importante que nós saibamos, obviamente, dessas regras, né, que nós temos conhecimento, mas aí a dica que eu dou, quanto mais você pratica, quanto mais você escreve, quanto mais você lê, mais capaz de saber diferenciar ali as palavras, né, de que forma elas são escritas, você vai conseguir. Isso através, claro, de muita leitura, muita escrita, tá bom? Porque, por exemplo, há palavras que nós escrevemos com Z, como beleza, que nós nem pensamos duas vezes. Mas por quê? Porque é uma palavra do cotidiano, nós lidamos com ela cotidianamente. Então é uma palavra mais acessível para nós. Diferente de outras palavras que nós ficamos, nossa, por exemplo, muxoxo. Será que muxoxo é com CH ou é com X? Não é? E aí? Não é uma palavra tão comum, não é uma palavra do cotidiano. Então, quando a palavra é mais vista no dia a dia, ela é mais fácil de ser escrita, porque nós já temos como se fosse uma fotografia daquela palavra. Então, eu volto a dizer que quanto mais você lê, mais você sabe e, consequentemente, você vai lembrar que aquela palavra lá é escrita com tal letra, certo? Mas, sem mais delongas, vamos para a correção da atividade. Aqui nós temos o conteúdo, certo? A primeira questão trazia um fragmento de um texto, certo? E descrevia a cidade mineira de Poços de Caldas. Então, nesse fragmento dizia o seguinte: descanso continua sendo a palavra de ordem para os casais que chegam a Poços de Caldas, bucólica estância hidromineral no sul de Minas Gerais. Suas águas, com propriedades alcalinas, sulfurosas, radioativas e termais, convidam a relaxantes banhos de imersão e a um passeio percorrendo as dezenas de fontes e cachoeiras espalhadas pela cidade. Isso é um fragmento, certo? Um trechinho do texto que descreve ali a cidade de Poços de Caldas, na cidade mineira. E a questão pediu o seguinte: nada de difícil, né? Agora, identifique dois erros colocados propositalmente pela autora desta atividade referentes à ortografia, ou seja, a escrita de duas palavras que foi colocada de forma proposital e que você, aluno, deveria ter observado e colocado ali na resposta, né? Que pedia na questão 1. Claro, reescrevendo as palavras de forma adequada. Então, quais eram as duas palavras? Era a palavra relaxante, que aqui está escrita com CH, mas se for a forma correta é com X, né? Porque vem do verbo relaxar. Então, relaxar e seus derivados são escritos com X. E a palavra cachoeira, que aqui no texto foi escrita propositalmente com X, e sua forma adequada é com CH. Nada de difícil. Dando sequência, né, nós temos aqui a questão 2 que pede para completar com X e CH. E aí você poderia voltar aqui à tabela que trazia noções básicas do uso do X e
o emprego do CH não há muitas regras, então conforme você soubesse ali empregar bem o X nas palavras, o CH meio que você já teria uma noção, não é? Então, porque se você sabia o emprego do X, consequentemente você não iria errar o uso do CH nas palavras. A primeira palavra é abacaxi. E abacaxi, acredito eu que a maioria de vocês nem pensou duas vezes, foi lá e colocou logo com X, porque é uma palavra do dia a dia, todo mundo lidar com essa palavra no seu cotidiano, então não tinha como errar e colocar abacaxi com CH. Né? Chassi, eu creio que alguns sentiram dificuldade. Talvez os meninos, né, por ser uma coisa que envolve ali carro, moto, talvez tenham até tido uma lembrança, né? Chassi com CH, tá certo? Chave, como é a palavra do nosso cotidiano, e a gente está lidando cotidianamente com ela, né? Várias vezes. CH, então todos os seus derivados, chave, chaveiro, com CH, tá certo? Cheio, CH, chope, CH, chumbo, CH, enchente, CH. Aqui a gente pode voltar porque a regra diz que depois da sílaba começa por em, não é? São escritas com X. Mas veja que as exceções aqui é encher, encharcar, eschumaçar e os seus derivados. Então, enchente, não é? Vem de ali, do derivado da palavra encher. Então, por isso que é com CH. Enxoval é com X, enxurrada é com X, espadachim, a pessoa que luta com a espada, que domina a espada, com CH. Feixe e frouxo com X, porque nós podemos voltar aqui e ver que diante de ditongos, olha, após ditongo, nós escrevemos com X. Então, aqui nós temos ditongos, certo? Nós temos o EI, que é um ditongo, então, consequentemente, se escreve com X, e ou, outro ditongo, consequentemente, se escreve com X. Então, fez e frouxo, por serem ditongos, né, ali tem ditongos, e O e U, se escreve com X. Largatixa com X, mochila com X, muxoxo, palavra que eu falei no início da aula, se escreve com X. O que é muxoxo, professor? É, por exemplo, quando você fala, olha com 10 para uma pessoa e faz aquele barulho assim, sabe? Essa expressão, esse jeito que você olha com 10 para alguém ou para alguma coisa que você faz muxoxo. Salsicha, sanduíche. Aqui fala que palavras, não é? Ó, no emprego do CH de origem estrangeira, como salsicha, sanduíche, se escreve com CH, então a resposta estava não enunciada ali do nosso assunto. Shampoo é uma palavra estrangeira, se escreve com X. Ah, professor, mas eu já vi shampoo com SH. Realmente eu já vi também, mas a forma correta é com X. Chucro com X e a palavra chino, né, é com CH, certo? A outra questão, né, as demais questões que seguiam, era referente a esse texto, intitulado Mudar para Crescer. Então, o texto diz o seguinte: os animais vertebrados, como nós, seres humanos, para quem não lembra, né, vertebrados são os que possuem ossos, né? Lembra lá de ciências, animais vertebrados e invertebrados. Vertebrados porque possuem uma estrutura óssea, invertebrados porque não possuem essa estrutura óssea. Têm ossos para sustentar o corpo. Já os artrópodos contam com exoesqueleto, uma casquinha que protege os seus órgãos internos. Como essa casquinha não é capaz de crescer acompanhando o desenvolvimento do corpo do animal, ele realiza a muda, né, também chamada de eclise. Em outras palavras, à medida que o animal cresce dentro de sua casquinha, vai ficando apertado lá dentro. Então começa a dissolver seu exoesqueleto de dentro para fora, até que seu corpo mole consiga sair. Assim, ele pode produzir uma nova casquinha para proteger seu corpo frágil, só que agora maior. No período da muda,
o artrópodo fica muito vulnerável, se movimenta lentamente e, em muitos casos, permanece imóvel até fazer a troca completa. Também se esconde para se proteger dos predadores enquanto produz sua armadura nova. Você já viu casquinhas de cigarra presas nas árvores? São os ossos esqueletos que esses animais deixaram lá. Então é um pequeno texto, né, que fala ali da mudança, da transformação desses animais, né, no caso dos artrópodos, certo? Ele introduz ali o texto falando dos animais vertebrados, que, assim como nós seres humanos, possuem uma estrutura óssea, né, os ossos para sustentar o corpo. Porém, ele fala que os artrópodos contam com exoesqueleto, que é diferente do esqueleto, tá certo? E a questão 1 diz o seguinte: identifique o assunto do texto. O texto fala sobre os artrópodos, o exoesqueleto ou animais vertebrados. Você pode observar que o texto contém essas três palavras, né? Artrópodos, exoesqueleto e animais vertebrados. E o título traz como ali uma informação mudar para crescer. Essa mudança ocorre através dessa troca, né? Digamos assim, dessa muda, dessa casquinha, e ela não é capaz de crescer, acompanhando o desenvolvimento do corpo do animal, e há uma troca, certo? Então veja que ali fala dos animais vertebrados, fala, fala dos artrópodos, né, que contam com uma estrutura diferente da nossa, dos animais vertebrados, fala, mas especificamente o assunto ali tratado no texto é do exoesqueleto, que é parecido com o esqueleto, só que tem uma estrutura diferente e se forma de uma forma diferente, certo? Então, o assunto do texto é sobre o exoesqueleto. Até que no final ali dá uma ideia maior desse assunto, quando fala, faz uma pergunta ali. Você já viu casquinhas de cigarra presas nas árvores? Aí então ele responde, são os exoesqueletos que esses animais deixaram lá. Então, o assunto tratado aqui no texto, certo? É o exoesqueleto. Na questão 2, releia este segmento do texto. Pessoal, quero que vocês lembrem. E quando eu falo segmento, eu estou me referindo a fragmento, a parte do texto, a trecho, certo, do texto. Vamos aprender palavras novas, vamos enriquecer nosso vocabulário. Sempre que eu falar segmento, você tem em mente que o professor está falando de trecho do texto, de fragmento, tá certo? De forma grosseira falando pedaço do texto, tá certo? Não vamos falar pedaço. A gente trata como segmento, que é uma parte, é um fragmento, é um trecho do texto. Então, nesse segmento, diz o seguinte, abre aspas, já os artrópodes contam com exoesqueleto, uma casquinha que protege seus órgãos internos. Esse trecho aí, uma casquinha que protege seus órgãos internos, certo? Ele explica o que é o exoesqueleto, ele caracteriza o exoesqueleto, ele complementa o exoesqueleto. Se você for observar, nós temos ali dois pontos, certo? E inicia-se uma explicação. Esse exoesqueleto é uma casquinha que protege seus órgãos internos. Então, de cara, você observa que esse segmento aí, certo? Esse trecho, uma casquinha que protege seus órgãos internos, explica, tá certo? O que é esse esqueleto, para que serve? Uma casquinha que protege seus órgãos internos, tá bom? Na questão 3, abre aspas, como essa casquinha não é capaz de crescer acompanhando o desenvolvimento do corpo do animal, ele realiza a muda, ou eclise. O termo como aponta um exemplo, expressa uma causa ou introduz uma comparação. Vamos observar. Como essa casquinha não é capaz de crescer acompanhando o desenvolvimento do corpo do animal, ele realiza a muda ou eclipse. Perceba que esse como aí dá uma ideia de causa, de motivo, não é? O motivo é que essa casquinha não é capaz de crescer acompanhando o desenvolvimento do corpo desse animal. Perceba que aí traz uma justificativa, é a causa, é o motivo, certo? Então, quem marcou causa? Ok. A questão 4 diz o seguinte, no período, que é a mesma coisa no segmento, no trecho, na parte,
certo? No período, abre aspas, em outras palavras, à medida que o animal cresce dentro de sua casquinha, vai ficando apertado lá dentro. Fecha aspas. A expressão grifada estabelece uma relação de finalidade, proporção, consequência. Perceba que a expressão grifada aí, sublinhada, destacada, é à medida que. Se você for analisar essa expressão, ela dá a ideia de finalidade. O que é finalidade, professor? É o objetivo. Então, se você for olhar, não tem ali uma ideia de objetivo, não estabelece essa relação de finalidade. Será que é de consequência? Nós sabemos que toda causa tem sua consequência. Então, a causa é o motivo e a consequência é o que gera, digamos assim, é a consequência daquilo. Então, veja que também não tem uma relação de consequência, do efeito de alguma coisa, mas sim de uma proporção. Em outras palavras, à medida que. Então, veja que à medida que daria de proporção, de tamanho, digamos assim, tá certo? É possível você observar, mesmo talvez sem saber o significado dessas três palavras, mas pelo sentido construído na oração. Em outras palavras, à medida que, de forma que, tá certo? Então, observe ali, aqui requer que você também tenha uma questão de raciocínio que você leia e que você reflita, certo? Então, a alternativa correta ali é proporção, certo? À medida que, tá bom? A questão 5. Grife a seguir os pronomes que retomam o animal artrópode. Então, você ia grifar, sublinhar, circular, destacar esses pronomes que fazem referência ao animal, ao artrópode. Então, vamos observar o que são pronomes. São palavras usadas para que não haja repetição, tá certo? Há vários tipos de pronomes. Há os pronomes pessoais do caso reto, que nós conhecemos bem, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós temos os pronomes oblíquos, né? Os átonos. Nós temos os pronomes possessivos, seu, sua, teu, tua, meu, minha, nosso, nossa, vossos, vossa. Nós temos os pronomes indefinidos, algum, algumas, nenhum, nenhuma, pouco, poucas, muito, muita. Nós temos os pronomes demonstrativos, esse, essa, este, esta, aquele, aquela, aquilo, isso, isto, por aí vai. Nós temos os pronomes interrogativos, quem, quanto, quantas, quais, que. Nós também temos, deixa eu lembrar se eu não esqueci nenhum, são tantos pronomes. Mas, enfim, nós temos uma variedade de pronomes, né? São usados para que nós não tenhamos repetição dos nossos textos, para que nós possamos substituir, certo? Para não ficar um texto repetido, um texto cansativo, entre outras várias funções, né? Vem acompanhado ali do substantivo, podendo fazer uma substituição, né? Trocar o substantivo masculino, por exemplo, pelo pronome ele, para não ficar um texto cansativo. Em vez de colocar João, por exemplo, no meu texto, eu posso trocar João pelo pronome do caso reto, né? Ele, para ficar um texto mais fluido, né? Um texto, como eu posso dizer, menos cansativo, menos repetitivo. Então, você ia grifar aqui os pronomes que retomam o animal artrópode. Então, nós temos aí nesse segmento. Ele pode produzir uma nova casquinha para proteger seu corpo frágil, só que agora maior. Nós temos aí, dois pronomes. O pronome ele, e aí ele foi usado justamente para que não houvesse uma repetição, certo? Para não ter que colocar o nome do animal, né, o artrópode, então foi usado ali o pronome ele, certo? E o pronome seu, que é um pronome possessivo,
ideia de posse, certo? Seu corpo. Então, nós temos aí dois pronomes. O pronome ele, que é o pronome pessoal do caso reto, certo? Terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. E o pronome possessivo seu, que daria de posse, né? Seu corpo frágil. Ok? Questão 6. O que significa dizer que o artrópode fica muito vulnerável no período da muda? Então, aqui era importante que você soubesse o significado, né, o valor, o sentido da palavra vulnerável. Então, será que vulnerável quer dizer abatido? Será que vulnerável quer dizer agitado? Será que vulnerável quer dizer indefeso? Então, se você observar aqui no texto, aqui diz, no segundo e último parágrafo, no período da muda, o artrópode fica vulnerável, se movimenta lentamente e, em muitos casos, permanece imóvel, até fazer a troca completa. Também se esconde para se proteger dos predadores, enquanto produz sua armadura. Então, veja que no período dessa troca, dessa muda, né, da eclise, o artrópode ele fica muito vulnerável. Então, fala que ele se movimenta lentamente, certo? Que em muitos casos ele fica imóvel, ou seja, parado, até que a troca seja finalizada. Então, isso quer dizer que, de certa forma, o artrópode fica indefeso, certo? Vulnerável quer dizer indefeso. Ele fica à mercê dos predadores, digamos assim. Então, na muda, na eclise, esse artrópode ele fica indefeso. Então, é a mesma coisa de dizer vulnerável, ok? Na questão 7, diz o seguinte: na parte, abre aspas, se movimenta lentamente e, em muitos casos, permanece imóvel até fazer a troca completa, o vocábulo destacado indica uma circunstância de. Aqui nós precisamos prestar atenção em duas coisas. Primeiro, aqui é uma questão que envolve advérbio. Lembra de advérbio? Palavra que modifica o verbo, que traz uma circunstância, uma relação, uma ideia de alguma coisa. Então, nós temos advérbios de lugar, de tempo, de modo, de causa, de afirmação, de negação, de dúvida, de instrumento, certo? E ele traz ali uma ideia, quando é colocado na oração, no texto. Então, quando eu falo se movimenta lentamente, essa palavra aqui destacada, né? Quando eu falo vocábulo, outra coisa que eu tenho que prestar atenção, quando eu falo vocábulo, é a mesma coisa de dizer termo, é a mesma coisa de eu falar palavra. Termo, vocábulo, é a mesma coisa de palavra, certo? Então, esse vocábulo, essa palavra destacada aqui lentamente, traz uma circunstância, uma ideia de quê? De lugar? Não, né? Não estabelece uma ideia de lugar. Será que uma ideia de tempo? Não, mas sim um modo. Como é o modo que ele se movimenta? É rápido? Não, né? É lento, é lentamente. Compreendido? Na questão 8, na parte, também se esconde para se proteger dos predadores enquanto produz sua armadura. Perdão, vamos ler novamente. Na parte, também se esconde para se proteger dos predadores enquanto produz sua armadura nova. Agora sim. Os verbos sublinhados estão no modo indicativo. Veja que ele não está perguntando, ele está afirmando para você que os verbos sublinhados, né? A locução aqui, verbal, se esconde e o verbo produz estão no modo indicativo. Já que exprimem, quando eu falo exprimem, quer dizer expressa, indica. Então, o verbo, né? Os verbos no modo indicativo, eles expressam o quê? Ações certas, ações possíveis ou ações hipotéticas? Professor, eu lá lembro o que é modo indicativo. Vamos relembrar. Nós temos os tempos verbais, que nós já trabalhamos, e vez ou outra a gente fala sobre eles, né? Nós temos o passado, o presente, o futuro, né? Lembra? Pretérito perfeito,
presente, futuro do presente, futuro do pretérito, enfim. Mas nós também temos os modos verbais. É diferente de tempos verbais. Então, perceba que nós temos 3 modos verbais. Um modo indicativo, um modo subjuntivo e um modo imperativo. No modo indicativo, certo? O verbo expressa um fato real, uma certeza, certo? Eu digo que João gosta de viajar. Perceba que eu estou dizendo ali um fato real, uma certeza. O verbo gostar expressa ali uma certeza. João gosta de viajar. No modo subjuntivo, me dá uma ideia de possibilidade, é algo hipotético, dá ideia de dúvida, de incerteza. Talvez chova amanhã. Percebo que talvez me gera ali uma dúvida, aí uma hipótese, pode ou não chover amanhã. Isso é o modo subjuntivo. Já no modo imperativo, o verbo expressa uma ordem, um pedido, um conselho. Não faça isso. Perceba que eu estou dando uma orientação ali, não é? Ou até mesmo um pedido. Não faça isso. Ou até mesmo quando você vai fazer alguma receita que tem lá, bata no liquidificador. Veja que dá uma orientação. Pede para você fazer isso, né? Bata no liquidificador. Então, perceba que o modo indicativo traz ações certas, certo? Traz algo real, um fato real. Então, quando diz assim, a parte também se esconde para se proteger dos predadores enquanto produz sua armadura. Esses verbos aí, eles trazem ações certas, ações prováveis dos artrópodes, tá certo? No período da muda. Compreendido? E na questão 9, na passagem, abre aspas. Quando eu falo na passagem também, tá vendo? Ó, mesma coisa no segmento, na parte, no trecho, tá certo? Do que mais a sentença, do período. Tá vendo que tem o mesmo sentido? Então, na questão 9, na passagem, abre aspas, são os ossoesqueletos que esses animais deixaram lá. Aqui ossoesqueletos o texto se refere. Então, perceba que no finalzinho do texto, como eu falei para você na questão aqui anterior, ele faz uma pergunta. Você já viu casquinhas de cigarro presas nas árvores? Uma pergunta. Aí ele responde. O próprio autor que fez a pergunta responde. São os exoesqueletos que esses animais deixaram lá. Então, essa parte aqui da questão 9, certo? Faz referência às casquinhas das cigarras que ficam presas nas árvores, que são exatamente os exoesqueletos. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo do tipo de predicado, só aproveitando aqui, já está gravado uma aula, tá certo? Vai ficar disponibilizada para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Façam a correção do exercício com cuidado, observando onde erraram e, consequentemente, onde podem melhorar, ok? Espero que tenham gostado. Agradeço a paciência, o tempo que vocês tiveram para fazer a correção e nos vemos em breve em uma próxima aula. Então, até mais.